Todos nós sabemos como é difícil guardar dinheiro. Perder é tão fácil. Agora, fazer render, mais difícil ainda. E, principalmente, administrá-lo adequadamente. Independente do saldo, nós somos todos reféns de vilões que estão em toda e qualquer agência bancária. Os juros e as tarifas. E até onde eles são aplicáveis e não abusivos. Será que você está por dentro do que você está pagando? É que nós vamos descobrir com a ajuda deste bonitão que veio enriquecer mais uma vez para a gente possa saber mais sobre o assunto. Ele é mestre pela Universidade Anhembi Morumbi, especialista em processo civil pela FADISP e professor da Faculdade de Direito Drummond. Estou recebendo o doutor Marcos Bernardini, nosso parceiro. E aí, Marcos, tá bom, meu velho? Tudo obrigado bem, por ter vindo mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Falar desses vilões, eu tenho até raiva. Você quer verdade. saber? Oh, meu Deus do céu. Vamos começar falando de tarifa. Os bancos, Marcos, estão livres para cobrar qualquer tarifa? Quais são as tarifas que devem ser cobradas? Não, mais fácil né? isso. O Banco Central, ele regula todas as tarifas cobradas pelas instituições financeiras. Então, é muito difícil uma instituição cobrar uma tarifa ou uma taxa não regulamentada pelo Banco Central. Então, eu nunca vi, né, cobrar uma taxa que não esteja prevista no regulamento do Banco Central. O que ocorre é a variação dessa taxa, né? Então, alguns bancos cobram um valor, outros cobram outro valor, alguns reduzem em razão de você ter investimento, de não ter investimento. Então, existe muita variação no mercado em razão do valor, do percentual dessa taxa. Mas a tarifa, é muito difícil o banco cobrar alguma que não esteja prevista no Banco Central, porque o Banco Central fiscaliza realmente, né? Agora, o valor é que daí é mais difícil. É engraçado. Quando minha formação acadêmica é economia também. Então. Lamentavelmente. Eu tenho bons amigos, tomo banho todos os dias. Tem que me livrar dessa peste, né? O que acontece é o seguinte. Na minha época, você tinha conta num banco. Isso era bastante para que você pudesse ter rendimentos que esse banco pagava em função de um depósito que você fazia lá. E não tinha taxa nenhuma, não tinha tarifa nenhuma. Tem um negócio chamado cesta. A cesta mensal, é verdade. Eu não sei onde é que está essa cesta, não sei se é de Vime, do que é. É uma coisa que me dá tanta raiva isso. Porque eu estou ficando um dinossauro, eu tenho uma certa idade, né? Eu tenho muita idade. E em função disso, me lembro dessas histórias, de que a gente não precisava fazer nada disso e hoje tem que fazer, isso me dá tanta bronca, mas você não tem ideia. A impressão que a gente tem é que o banco dificulta cada vez mais para a gente não entender, ficar desgastado e acabar pagando. Claro, né? para se livrar. Quer vencer pelo desgaste, me parece que é isso. E quando aumenta o valor das tarifas e não te avisam nada, o que a gente faz? Não pode, né? Nenhum tipo de alteração na sua conta pode acontecer sem você ser avisado antes. Nem o limite ele pode aumentar ou tirar, né? Sem que você tenha conhecimento daquilo. Mas é bastante comum. E aí ele aumenta, sei lá, 10, 20, 30% e você não consegue falar no atendimento, você não consegue falar no gerente, você até ir até a agência já é difícil. Então eles acabam vencendo pelo desgaste. Mas legalmente eles não podem fazer nenhum tipo de alteração na tua conta sem te avisar e sem que você dê a ciência, dê a anuência a respeito daquela situação. Mas eles fazem rotineiramente e aí, como o valor às vezes é baixo, eles acabam ganhando na quantidade e no desgaste que você tem de ir até lá e reclamar. Vocês estão ouvindo um texto de um jurisconsulto, que é um professor, e que por isso mesmo ele está acima de qualquer dúvida, de qualquer suspeita. Tente, por algum acaso, entrar numa história dessa. Ligue e fique como eu fiquei ontem. Você não vai acreditar. Eu fiquei 20 minutos esperando. 20 minutos. É contra a lei. Exatamente. É contra a lei. Exatamente. 20 minutos. Liguei de novo. Fiquei mais assim. Não, tipo assim, o CPF não bate. Por gentileza, você podia me dizer o CPF? É o meu. Como é que não bate? Como é que você não sabe o seu, na verdade? A ideia é vencer pelo desgaste. Pelo desgaste. Para você enlouquecer. O que você faz? Já que eu sou um cidadão, pago o meu imposto, BO.
Exatamente. Se todo mundo fizer como eu tenho a impressão de que essa coisa se resolve. Eu já tive caso de chamar a polícia. Não iam resolver, e eu fiquei 1 hora numa agência bancária para resolver uma situação e não resolvia. E a pessoa começou a me ignorar. Falou assim, olha, nós não vamos resolver. E me deixaram lá. Não tive dúvida, liguei 190, chamei a polícia, aí resolveu, né? Aí resolveu. Mas a maioria das pessoas acabam se vencendo, né, por aquela situação e vão embora, deixa para lá, ou seja, perde, desgasta, claro. Né? Perde, desgasta, mas está errado isso, não pode. Vamos partir para financiamento, que de repente tem financiamento de tudo quanto é jeito, financiamento, empréstimo pessoal, financiamento para casa própria, um monte de financiamento. Agora, empréstimos pessoais, taxas, juros, explique isso pra gente, que abusivo. É absurdo. Se você botar no banco, você não vai ter nem 0,0001 do que você tem que pagar. Exatamente. Agora, quando eles fazem um empréstimo, aí 10, 15, 20%, né? É absurdo. Juros sobre juros. Então, o que nós temos hoje para saber se aquele juros é abusivo ou não é abusivo, é uma tabela que mensalmente o Banco Central, ele publica, né? Então, a lei diz que juros é de 1% ao mês. Mas as decisões não dizem que é abusivo se for mais que 1% ao mês, mas se estiver acima do mercado, né? Então, a gente entende que o mercado é o Banco Central. Então, todo mês ele publica essa média de mercado praticada e se estiver muito diferente daquilo no seu contrato, o que é muito comum de acontecer, claro, né? Aí você então está pagando juros abusivos. O Banco Central ele publica de acordo com cada tipo de contrato. Então, tem um contrato de empréstimo, então tem a tabela do empréstimo, a tabela do financiamento, tem cada uma. Mas, regra geral, gira em torno de 5%. Agora, 5%, você vai ver no seu cartão de crédito, 16%. E juros sobre juros, então é abusivo. Então é abusivo. Se é como é que você vai... Mostra para mim onde é que está esse banco que você vai pagar apenas 1% ao mês, que eu estou lá, não existe. Sou candidato. Não existe isso. Não existe. É lei, mas não existe. Não existe. Não existe. E as próprias decisões judiciais, o STJ, não é? Ele diz que não precisa ser 1% ao mês, porque tem a economia, a inflação e não sei o que, não sei o que. Então não precisa ser 1% ao mês, mas tem que estar na média praticada pelo mercado. E aí quem diz a média praticada pelo mercado é o Banco Central, que tem dito em torno de 5%. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas é isso. Agora, a gente vai assinar um contrato de empréstimo? Nunca é isso. Então, sempre é abusivo. Sempre você está pagando mais. E, às vezes, chega a pagar 60% a mais do que você deveria pagar. É absurdo. Eu estou aqui com um número, falando de juro abusivo, que faz com que as prestações do financiamento fiquem, você falou em 60%. Aqui está sendo um pouco mais modesto. 40% mais cara. É verdade. Existem algumas taxas que nós somos obrigados a pagar de fato? E se existem, quais são elas? Não se tem nenhuma taxa que você é obrigado a pagar. O que se discute é se estava ali e você estava ciente daquela taxa, será que você então tem ou não que pagar? Mas você não tem a opção de discutir aquela taxa. Então, se você vai num banco e pede um empréstimo e tem lá uma taxa de administração, uma taxa de seguro, algumas vendas casadas, não é? Se você fala, não, eu não vou assinar, então não tirou o empréstimo. Então, você não tem a opção. Então, todas essas questões são abusivas e você consegue reverter judicialmente, não é? E aí você tem a variação de 40%, às vezes no máximo 60% daquele valor de juros que você não deveria pagar. É absurdo, é absurdo. Quando é que vale a pena a gente entrar com uma ação? Você está falando dessa história de entrar com uma ação numa instituição que está cobrando taxa abusiva, ou sei lá, o que não deve cobrar? Eu acho que sempre vale a pena discutir quando você tem um perdimento financeiro de 40% a 60%. Então, a gente não está falando aí de 10%, 15%, que já está errado. Ninguém tem que tirar dinheiro de você ilegalmente, não é? Agora, quando você fala numa diferença de um contrato de 40%, 60%, eu acho que vale a pena sempre discutir. Além do que, existem alguns casos, como por exemplo, cartão de crédito, em que o consumidor, ele entra num ciclo de endividamento em que ele não consegue resolver, não é? Claro. Aquilo vira uma bola de neve. O menor de todos é 11%? Não, exatamente. Então, assim, se você não entra com uma ação e consegue resolver aquela situação, você não vai sair dali nunca. E os bancos, eles sabem disso. Tanto eles sabem que quando a gente ingressa com a ação, eles vêm propor acordo. E às vezes está numa dívida de 100 mil reais, doutor, 10 mil, vamos resolver? Por que ele abaixou tanto? Não é? Será que o banco é bonzinho? Não é bonzinho, ele sabe que é ilegal. Não é? Então é essa a situação. Só que eles trabalham com muitas pessoas que acabam pagando aquilo ou entrando naquele ciclo vicioso de endividamento e eles ganham com isso. É o que acontece. Fora que, não sei nem se a gente deve falar isso publicamente, mas depois de algum tempo de inadimplência, o banco pode jogar aquilo como prejuízo. Exatamente.
Eu, inclusive, pensei nisso, porque na prática a gente vê, não é? Na prática a gente vê. Então, o banco ele pode cobrar judicialmente o débito, ou o suposto débito do cliente no prazo de 5 anos. Depois disso, ele entra, então, no perdimento. Então, é ruim isso, não é? Mas assim, quanto mais tempo você deve por banco, menos ele cobra de juros e de taxa, porque mais próximo fica do perdimento, que é o que a gente chama de spread bancário, não é? Mas tem os 90 dias, que depois de 90 dias eles podem contabilizar também isso. Exatamente. Isso que me disse foi um ex-diretor da Febraban. É verdade. Banco não perde nunca. Exatamente. Filho, ele me contou essa história. Banco não perde nunca. Nunca. Banco não perde. Alguém está pagando, mas ele não tem prejuízo. Você sabe também, muitas vezes, a falta de informação sobre essa história de juro abusivo e tal, acaba mandando o nome de muita gente decente, honrada, para o Serasa. Verdade. E a pessoa entra com algum processo contra essas taxas e fica com o nome sujo até resolver essa história, não? Não, é bastante comum quando a gente ingressa com ação revisional ou por conta do Serasa e tudo mais. Que o processo está correndo. Exatamente. A gente costuma pedir uma chamada tutela antecipada. É como se fosse uma liminar, não é? Para que o juiz retire de lá. Não é? E é bastante comum conseguir. Então, precisa de uma decisão judicial. Essa decisão judicial costuma ser rápida. O juiz ele tem, por lei, 10 dias para analisar isso. E é o próprio juiz que tira, então, do Serasa ou do SPC o seu nome enquanto se discute aquela dívida. Ele só não vai tirar quando estiver muito ruim a sua situação, ficar evidente que você não está pagando juros abusivos, que, na verdade, você é inadimplente. Aí ele não tira. Agora, se você mostrar, e é o advogado que faz isso, mostrar que aqueles juros são abusivos, que aquelas taxas são abusivas, que você está pagando muito a mais do que a média de mercado, o juiz retira. É melhor fazer a revisão dos juros abusivos, todos são, mas todos são. Dos juros, após a quitação da dívida ou durante o pagamento da dívida? É melhor que seja durante o pagamento, porque daí eu vou ter até a oportunidade de negociar. Vontade, exatamente, eu estou com a oportunidade de negociar com o banco e tudo mais. E na ação revisional, normalmente, é gerado um crédito para o consumidor. E aí ele está pagando e ele tem um crédito, na verdade. Então é ruim ele continuar pagando, né? Então, regra geral, a gente indica de que seja feito no curso do contrato. Mas mesmo depois que encerrou o contrato, eu ainda tenho 10 anos para discutir essa relação contratual. Nada impede que seja feito depois, mas é melhor que seja no curso do contrato, é melhor que seja assim. Olha, o Márcio está me passando pelo ponto agora, que tem uma dúvida da produção, se ainda existe essa história de caducar a dívida. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então, Márcio, 5 anos, caduca a dívida. Exatamente. É isso aí. E aí, antes disso, o banco pode entrar com uma ação para cobrar, mas eles dificilmente entram. Dificilmente. São raríssimos os casos que ele entra com ação, porque ele coloca exatamente no perdimento, né? Eles colocam no perdimento, vão tentar fazer acordo, negativam o nome da pessoa e tentam. Passou de 5 anos, não pode cobrar mais. Judicialmente, não. Sim. Agora, eu devo continuar pagando as parcelas? Sou devedor. Enquanto o processo revisional está em andamento, eu pago a parcela ou o valor pago a mais vai ser restituído de alguma maneira? Na verdade, assim, o pagamento da parcela do financiamento é uma obrigação contratual. Enquanto o juiz não diz a respeito daquela situação, você tem que continuar cumprindo a sua obrigação contratual. O que ocorre na prática é que o advogado, ele pede uma liminar para você deixar de pagar, ou para você pagar um valor inferior, ou para você pagar em juízo aquela parcela, né? Então, enquanto o juiz não decide a respeito dessa situação, você tem que cumprir. Mas é bastante comum, se você apresenta para o juiz uma planilha dizendo, olha, a minha parcela está 1.000, mas eu tenho que pagar 500, porque 500 é o correto, o juiz autoriza você pagar 500. Então é bastante comum isso acontecer. Mas eu preciso de uma decisão judicial, preciso que o juiz diga a respeito dessa situação. Se eu simplesmente paro de pagar, eu estou descumprindo um contrato e aí eu tenho prejuízo também. Então não é correto, eu tenho que entrar com uma ação e pedir para o juiz autorizar. E ele autoriza. Marcos, querido, mais uma vez, muito obrigado. Marcos Bernardini, nosso parceiro em questões de jurisprudência, está sempre aqui nos ajudando. Imagina, eu que agradeço. Quando o cinto aperta, ele vem afrouxar a fivela. Imagina, sempre obrigado, um prazer. Querido. Então, eu quero agradecer mais uma vez, dizer que essa casa é sua, não precisa pedir licença, volte quando quiser. E para tirar as nossas dúvidas, até para falar com você, bonitinha, que você pode contar com a gente, inclusive com o Marcos, quando você tiver qual é a sua dúvida, que é o nome desse quadro, né? E é só você mandar um e-mail para o todoseu.tvgazeta.com.br. Sabe qual vai ser o nosso próximo tema, não? Também não sei. Enfim, mas vai ser.
Obrigado, querido. Obrigado, eu. Obrigado. Um grande abraço para você, Marcos. Até logo. Com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Adorei essa história.